Na Grécia, há um templo, o oráculo de Delfos. E rezam as tradições gregas que 7 sábios escreveram uma frase no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Mas há uma segunda frase lá: nada em excesso. Nada em excesso. Será que essa frase, para conhecer a nós mesmos e para buscar o equilíbrio, tem a ver apenas com questões materiais? Será que isso se relaciona apenas com alimentação? Com o que nós ingerimos? Será que os graves problemas do nosso corpo físico são de fato decorrentes de agentes externos? Pois bem, o Dr. Joaquim Murtinho começa dizendo: a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual. Quando nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz. Mas o que é uma alma tranquila? O que é uma alma em paz? Ele continua dizendo: a mente aflita despende raios de energia desordenada que se precipitam sobre os órgãos à guisa de dardos, projéteis ferinos, de consequências deploráveis para as funções orgânicas. Mas o que é uma mente aflita? Eu tenho uma mente aflita? Você tem uma mente aflita? Quais são as energias que estão fluindo da sua mente para o seu corpo? É possível perceber uma energia que alguém está emitindo espiritualmente? E ele prossegue: todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente. Como assim? O que é um sentimento que te coloca em desarmonia com o ambiente? Que tipo de sentimento é esse? Que nos coloca em rota de colisão com o ambiente em que nós vivemos. Ambiente em que fomos chamados a viver geram emoções que desorganizam. Emoções que desorganizam não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo. Vamos comentar um pouco sobre isso. Eu não sou médico. Se tiver algum médico na plateia, me perdoe 70 vezes 7. O nosso enfoque é espiritual, porque eu não tenho credenciais e competência para abordar com profundidade os aspectos clínicos das questões aqui tratadas. Nós vamos falar de postura espiritual. Que sentimentos são esses? Por que nós observamos hoje, cada vez mais, casais com crianças de 2 anos de idade, crianças que todo mês adoecem e todo mês estão tomando antibiótico? Por que nós observamos nas estatísticas que o Brasil é um dos países, na estatística, um dos maiores consumidores de antidepressivo? Na minha profissão, estatística do meu tribunal, 60% das licenças médicas de juízes
são licenças psiquiátricas. Estatísticas do Conselho de Medicina: a maioria dos médicos que trabalham em pronto-socorro, mas sobretudo aqueles que trabalham em UTI, desenvolvem algum tipo de depressão ou de vício, sobretudo o alcoolismo. Porque lidam constantemente com a morte, com a perda. Por que isso? Por que cada vez nós tomamos mais remédio e cada vez ficamos mais doentes? Cada vez nós vacinamos mais e cada vez as nossas crianças adoecem mais. O que está acontecendo? Seguindo o raciocínio do Joaquim Murtinho, eu não sou médico, mas ele é. Escreveu a página. Ele vai falar dos sentimentos do espírito encarnado. Sentimentos do espírito encarnado com relação ao ambiente em que ele vive. Vamos falar um pouquinho disso. Basicamente ele está dizendo que existe uma lei divina regendo os nossos destinos. Toda vez que eu provoco sofrimento no meu semelhante, eu gero sofrimento para mim, mas mais do que isso, eu perco liberdade. Lei de causa e efeito é lei limitadora da liberdade. E o que é perder liberdade? O que é perder liberdade? Aquele espírito que durante a sua encarnação sobrecarregou o fígado e o estômago com bebidas alcoólicas em excesso, com uma alimentação desregrada, volta numa encarnação seguinte, com o estômago fraco, cheio de problemas muitas vezes desconhecidos. Ele perdeu a liberdade. A doença é um limitador. Mas tem outras questões mais sérias. Aqueles que abusaram da esfera afetiva, fizeram promessas a dezenas de corações e não cumpriram nenhuma das promessas, volta na encarnação seguinte com o karma do relacionamento, perdeu a liberdade. Aqueles que abusaram da autoridade, tiveram acesso ao poder, mas não usaram o poder em benefício do bem comum, voltam na reencarnação seguinte constrangidos a suportar os abusos de poder que no passado eles também praticavam. Perdeu a liberdade. Lei de causa e efeito é lei limitadora da liberdade. E o que acontece com a alma em resgate? A alma em resgate deseja liberdade. Quem está doente quer curar-se. Quem está sozinho quer alguém. Quem está sem dinheiro quer um pouquinho mais, ou um pocão mais. Quem não tem casa quer um lar. Todas aquelas restrições que a lei de causa e efeito impõe ao encarnado geram nele um sentimento de inconformação, inadaptação. E esse sentimento, segundo o Dr. Joaquim Murtinho, gera um estado no encarnado de falta
de fé. O espírito humano não confia mais que Deus está no comando da vida e passa a querer comandar por conta própria a vida. E nessa ânsia de controlar as pessoas e as circunstâncias, o espírito gera mais tensão ainda, que se reflete em doenças muitas vezes desconhecidas. O que acontece então? Mais e mais, milhões de encarnados não se sentem confortáveis nas famílias em que nasceram. Sentem-se como se fossem um peixe fora d'água. O que eu estou fazendo nessa família? Aquela sensação de um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Não era para eu estar aqui, o que eu estou fazendo aqui? Ninguém me compreende nessa família. Eu sou o único diferente aqui. Inadaptação. E esse sentimento de inadaptação e de inconformação gera em nós sentimentos ocultos, energias poderosas que afetam o processo de multiplicação e renovação das células do corpo físico. Porque o nosso corpo é uma usina de produção de células. As células do nosso corpo estão em constante processo de renovação. E essas emoções desordenadas interferem nesse delicado processo orgânico. Sentimento de inconformação. Muitas vezes sentimento de revolta. E o sentimento de revolta gera o sentimento de exigência. Eu passo a querer exigir do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, que eles me deem aquilo que eles não me deram, ou aquilo que eu acho que eles têm que me dar. Acontece que é da lei de Deus que nenhum filho tem autoridade para cobrar do pai e da mãe. Pai e mãe prestam contas para Deus. Nós filhos temos sempre que agradecer, porque os nossos pais nos deram um dom, uma dádiva impagável: a vida. A vida. Pelo simples fato de nos terem dado a vida, eles já nos deram tudo que nós precisamos. Porque não é a vida mais do que a comida? Não é o corpo mais do que a veste? Por que então andais ansiosos com o que haveis de comer ou com o que haveis de vestir? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam nos celeiros, e vosso Pai Celestial não as alimenta? Olhai para os lírios do campo, como são belos, e eu vos digo, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se o vosso Pai Celestial veste a erva do campo, que hoje nasce e amanhã morre, não vestirá a vós? Porventura não valeis muito mais do que as aves e do que as flores? Há um poder que cuida de cada um de nós. Há uma força poderosa que dirige a vida. E quando nós alimentamos o sentimento de ingratidão, nós passamos a exigir das pessoas que elas nos deem aquilo que nós acreditamos que elas têm que nos dar. Esse sentimento de inconformação, essa energia,
gera em torno de nós um magnetismo que afeta todos os nossos relacionamentos. O nosso magnetismo pessoal afeta as pessoas que se aproximam de nós. As pessoas agressivas estão sempre se envolvendo em acontecimentos agressivos. Se tiver uma briga no estádio, a briga acontece do lado dele. Se alguma coisa tiver que pegar fogo, pega fogo do lado dele. Porque é a energia de um imã espiritual. Por outro lado, quando o nosso coração vibra em gratidão, quando nós alimentamos o sentimento de resignação, brota de nós uma luz irresistível. A paciência, o amor, a bondade são irresistíveis, contagiantes e alteram todo o ambiente, incluindo o corpo físico. Por isso, quando Joaquim Murtinho se refere aos sentimentos, ele desenvolve a mensagem. Desenvolve mais. Pena que eu não tenho competência para tratar do assunto com mais propriedade, porque falta-me conhecimentos médicos. Mas ele diz que as alergias, rinite, sinusite e tudo quanto é ite, são frutos na origem, eu não estou dizendo no efeito, porque depois que essas energias se concretizaram no corpo, e não tem jeito, aí precisa da ajuda médica. Depois que isso se transformou em doença física, ocorreu uma materialização. Depois que materializou, não tem jeito. Materializou pedra, tem que tratar a pedra. Mas nós não estamos falando de efeitos. Porque o antibiótico, o anti-inflamatório, ele trata da pedra, mas não trata da causa. Eu não sou médico, mas tem sinusite. Eu sei o que eu estou falando. Tomo um remédio esse ano, ano que vem dá de novo. E diz Joaquim Murtinho que as alergias são fruto da inadaptação do espírito ao ambiente reencarnatório em que ele foi inserido. Ele acha que não deveria estar no local de trabalho que ele está. Ele acha que não deveria estar na família que ele está. Ele olha para a pessoa que está dormindo do lado da cama de casal e fala: eu não deveria estar aqui. Olha para os filhos e fala: não deviam ser esses, tinham que ser outros. Chega na casa espírita e fala: não devia ser essa casa espírita, devia ser outra. Olha para a cidade e fala assim: não sei o que eu vim nascer em Santo Ângelo, tinha que ter nascido em outra cidade. E alimenta um sentimento de inadaptação. E esse sentimento de inadaptação é uma causa que gera um retorno. E muitas vezes o retorno se chama alergia, processos alérgicos. Ou diz Joaquim Murtinho, processos alérgicos advindos da obsessão. Porque a mente enfermiça atrai outras mentes enfermiças. O alcoólatra está sempre rodeado de alcoólatras espirituais. Da mesma forma que a pessoa que tem o hábito de ler e estudar, está sempre rodeado de espíritos que gostam de ler e estudar ao lado dela. Quem gosta de falar da vida alheia está sempre rodeado de espíritos fofoqueiros e informantes.
São espíritos que passam o dia inteiro coletando informação dos outros para trazer para o encarnado. E muitas vezes transformam esse encarnado num microfone de confusão. A mente atrai, mas acontece um problema. O nosso sistema nervoso não suporta muitas mentes espirituais sobrecarregando ele. Então nos diz Dias da Cruz e Joaquim Murtinho, que quando as nossas companhias espirituais não são tão boas, o nosso sistema nervoso fica sobrecarregado. E isso gera síndrome do pânico, depressões, tristeza, alergias e outros processos. Todos processos enfermiços da mente que se refletem mais cedo ou mais tarde num problema físico. Aí sim, num problema físico. Quando nos debruçamos sobre essas causas profundas, surge então a pergunta: o antibiótico é bom, o anti-inflamatório é muito bom, o analgésico é maravilhoso, graças a Deus que tem analgésico. Mas esses recursos da providência divina, porque a medicina humana é uma dádiva da misericórdia de Deus. E todo médico é um sacerdote do Espírito. Quer ele saiba, quer ele não saiba. Mas será que esses recursos atuam verdadeiramente nas causas da doença? Nas causas dos distúrbios? Na origem dos males? Joaquim Murtinho continua dizendo: quanto maior o desvio, mais dispendioso o esforço de recuperação. É claro, nós já sabemos disso. Se você está numa estrada e toma um caminho errado, quanto mais você anda no caminho errado, mais você vai ter que andar para voltar. É lógico isso. Quanto maior o desvio, maior a complicação para recuperar. Assim também cresce o número das enfermidades à proporção que se nos multiplicam os desacertos. Quanto mais a humanidade se transformou numa humanidade materialista, quanto mais a nossa sociedade se transformou numa sociedade que não valoriza a vida, valoriza apenas os bens, multiplicaram-se os números das doenças no mundo. Exacerbadas as doenças, tornam-se cada vez mais difíceis e complicados os processos de tratamento, levando milhões de criaturas a se algemarem a preocupações e atividades que adiam indefinidamente a verdadeira obra de educação que o mundo necessita. O que esse Espírito está dizendo? Nós estamos gerando doença que estão provocando o seguinte: estão nos fazendo perder tempo evolutivo. O tempo que deveria ser gasto com a educação do espírito está sendo gasto com doenças desnecessárias que nós estamos desenvolvendo durante a reencarnação. Um conjunto enorme de doenças que não precisariam chegar até nós e que chegam por causa da nossa imprevidência. E ele lista: imprevidência com a alimentação, imprevidência com o desgaste das forças físicas, por excesso de trabalho ou por excesso de descanso,
índices alarmantes de jovens que consomem uma quantidade de bebida extraordinária, com a idade de 18, 17, 20, 22 anos, e que quando chegam aos 40 anos de idade, estão com a fisionomia de uma pessoa de 70. Pelo excesso da bebida, pela falta do sono reparador, pela alimentação deficitária e pelo desgaste das forças físicas com o excesso. Excesso. O problema é o excesso. Nada em excesso, diz o oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Nada em excesso. Tudo na medida. Se tudo fosse na medida, o equilíbrio. E o que é a doença? Vai nos dizer Joaquim Murtinho: toda vez que a alma humana se desvia num excesso, a doença o traz para o outro polo. A doença é um contrapeso para que o espírito volte ao equilíbrio. Ele foi para um lado, a doença traz para outro, para que ele encontre o equilíbrio. E isso nos leva a pensar: o que fazer? Como tratar? Como resolver esses sentimentos? E é sobre isso que eu gostaria de falar, especialmente nesses minutos, para a gente fazer um intervalo e voltar. Quando nós nos referimos a Jesus como o médico das almas, é nesse sentido. É nesse sentido. Jesus, o médico das almas. Porque o que faz o Evangelho com uma alma? O que faz o Evangelho quando ele verdadeiramente penetra num coração de um ser humano? O que faz o Evangelho? O Evangelho é uma universidade do sentimento. Quando o Evangelho penetra como um sol num coração humano, a primeira coisa que ele faz com que esse coração ajoelhe em gratidão a Deus. A primeira luz do Evangelho no coração é a luz da gratidão. Deus, obrigado pela vida.